Oi, pessoal, tudo bem? Chegou a hora da leveza, chegou a hora de relax, né? Vamos ter uma aula de artes aí que vai ser muito interessante, vamos passar por vários movimentos e para começar vamos, né, cantar e dançar um pouquinho aí, bem legal. Olha só. Você vai perceber que isso não tem mistério. Depende de você, levando tudo a sério. Entenda que a beleza é um caminho de luz, sou eu. Entenda que a beleza é você quem produz. Arte é tão legal, arte é tão legal. Você vê diferente do que parece igual. Arte é tão legal, yeah, yeah. Arte é tão legal. Você vê diferente do que parece igual. Comigo! Yo, yo, yo! Yeah, yeah, yeah! Yo, yo, yo! Arte é tão legal. Baixando. Arte é tão legal. Arte é tão legal. Não é não, Juvenal? Pois é, gente, vamos da base da alegria aí, vamos lá começar a nossa aula 2.1, né? Nossa segunda aula, e aí vamos cortar lá para a tela, lá para a gente já ir junto, né? Colocar aqui o violão aqui na estante dele, né, Juvenal? Por quê? Agora nós vamos ver os conteúdos. Nós vamos ver os movimentos que aconteceram na pintura, né? Desde o Renascimento até o Realismo, né? Ó, Renascimento, Maneirismo, Barroco, Rococó, Neoclassicismo, Romantismo, Realismo, um bocado de ismo aí junto, tá? E aí, o que acontece? Através desses movimentos, você vai vendo a evolução dos pintores, né? A evolução dos artistas, né? Vamos conhecer aqui de cara o trabalho de três cabas da peste, aí, uma escavação muito legal. O pessoal lá do Renascimento, né? Na época medieval, as artes estavam um pouco engessadas, porque só poderia produzir um certo tipo de artes, né? E aí, eu não vou entrar nesses detalhes agora, mas aí teve um grupo aí que conseguiu se rebelar e mudar, e aí houve um frescor, houve um renascimento das artes, porque as pessoas começaram a pintar temas diferentes, a usar temas diferentes nas suas artes. Três que se destacaram enormemente foram o Leonardo da Vinci, gênio consagrado, né? O Michelangelo e o Rafael Sanzio. Olha só, foi o surgimento, o que foi o Renascimento, né? Foi o surgimento do interesse pela arte, ciência e literatura da antiguidade clássica. Esse movimento aí, ó, trouxe inovações significativas nas técnicas artísticas, como o uso da perspectiva e um destaque grande para o indivíduo e a natureza. Em épocas, na arte medieval, o foco era só para Deus, né? Então aqui dividiu um pouco, né, a atenção da obra artística. Então, artistas renomados, né, que se destacaram muito, como Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael, criaram obras-primas, obras assim inigualáveis que influenciam a arte até hoje, certo? Então estamos vendo aí os camaradas aí. Vamos ver alguns dos trabalhos e eu quero começar aqui mostrando aqui, ó. Você tem aqui Mona Lisa, que foi um trabalho do Leonardo da Vinci, onde ele usou o que havia de mais moderno nas descobertas, e também o Rafael Sanzio. O cantor Jorge Versilo, eu já falei isso, né? Ele chegou, né, no museu
e foi ver o quadro, foi no Louvre, ele foi ver o quadro da Mona Lisa e ficou assim, maravilhado, ficou apaixonado, e aí ele compôs imediatamente, saindo de lá já foi com a música na cabeça, fazendo uma homenagem à Mona Lisa. Olha só como ficou. Paralisa com seu olhar, Mona Lisa, e ao quase rir ilumina tudo ao redor, minha vida. Ai de mim, me conduza junto a você, ou me usa, por seu prazer me fascina, deusa com ar de menina. Arte é tão legal, é por isso, né? Arte é tão legal, é por isso que a arte é tão legal. Viu aí? O cara ficou assim, extasiado, ficou maravilhado, quando ele viu de perto, que todo mundo conhece, né? A Moninha, mas quando ele viu lá, ele foi atingido pela magia da arte. Vamos voltar para a gente seguir, que a gente ainda tem muito mais coisa para ver, né? Olha aí o uso da perspectiva na arte do Rafael Sanzio, né? Ele usa a profundidade, isso aqui é plano, gente, mas ele usa com muita propriedade aí, a profundidade, para você perceber as figuras lá ao fundo, né? Mesma técnica também usou o Leonardo da Vinci, só que ele usou muito mais coisas, né? Usou o claro escuro, usou uma composição aí, e aí destaque essencial, fundamental para o sorriso da Mona Lisa, né? Que se discute até hoje que sorriso é esse, né? Gata, 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 muito neal ela. Vamos seguir então. Bom, ainda no Renascimento, nós temos um outro trabalho aqui do Leonardo, né, que ele fez esse ensaio aqui do homem vitruviano, que é um estudo de proporções do corpo humano. Tá? E ele se inspirou, também eu já falei para vocês, na outra aula aí, no arquiteto romano, amigo dele, o Vitruvius, né? Gente boa demais, nunca foi preso à toa, que acreditava que as proporções do corpo humano estavam relacionadas à geometria. Olha aí a geometria, gente! A geometria de novo, né? Entrando aí na parada, aí, tá vendo? Não é à toa, né? E aqui essa obra-prima, né? A criação de Adão, que é uma técnica usada pelo Michelangelo. Essa técnica é a técnica do afresco, que dificílima de aplicar, tá? O Michelangelo ficou até doente, foram mais de 4 anos para ele fazer esse trabalho, né? Na Capela Sistina, no teto da Capela Sistina, isso lá dentro, isso aí fica lá dentro do Vaticano, né? A professora Iris, nossa grande arquiteta aqui da mediação, pessoa de destaque aí, me falou muitas coisas sobre esse assunto aí, né? Me contou detalhes muito interessantes. E isso aqui, olha, foi esse pedido aqui, vamos dizer assim, é um apelido, né? Porque ele, na verdade, foi pago isso aí, esse trabalho foi pago, né? Do Papa Júlio II. Era assim que o Michelangelo se mantinha, né? Então, no teto, deitado, com os andames lá, ele fez o desenho na argamassa fresca. E aí, quando enxugava, a tinta ia se formando, o desenho, a pintura ia se formando lá. É uma técnica bem complicada mesmo, né? Ele caiu várias vezes, ele teve que refazer, etc. e tal. Mas aí tá lá, ninguém toma, é genial mesmo, é perfeito, os detalhes musculares, né? E o dedo de Deus tocando o dedo do homem, dando vida, não é isso? O que aconteceu no Renascimento de tão importante assim, que ficou tão marcante, né?
a invenção de novas técnicas artísticas para a pintura, né? Quadro feito com tinta a óleo, né? Foi descoberto esse novo material aí. Lembra quando eu falei quando eu falei da arte lá rupestre, né? Que eu falei para vocês que depois aí veio a pedra lascada e o homem foi aprimorando as técnicas, tá? Então a mesma coisa na pintura foi acontecendo. O homem foi descobrindo novos materiais, aprimorando suas técnicas. Então tem a técnica do esfumato, né? Que também outra oportunidade eu vou explicar com mais detalhes. Nós vamos ter a oportunidade de ver sobre isso aí. E a perspectiva, que é essa coisa da pessoa ver em profundidade, num quadro plano, e você vê como se estivesse, né, entrando no quadro assim. Ok? A perspectiva também tem suas implicações matemáticas, viu, gente? Tem seus cálculos também. Então, seguindo aqui, nós temos um contexto aqui, ó. O que acontecia no entorno, né? Aconteceu, isso aqui é tão importante, gente, é muito importante, preste atenção nisso aqui, tá? O crescimento das cidades e o desenvolvimento do comércio, olha essa palavra aqui importantíssima nesse contexto, criaram uma nova classe social. Opa. Tá? O comércio levou a aparecer novas pessoas ricas, né? Que é uma classe chamada de burguesia. Então a burguesia eram os comerciantes que foram prosperando e foram ficando até mais ricos do que o rei, do que o senhor, né? Então, a burguesia chegou num nível aí que alguns passaram a patrocinar artistas, a pagar os artistas para fazerem obras do jeito que eles queriam. Oh, faça um retrato da minha mãe, faça um retrato da minha avó, da minha filha, e pagava, e o cara fazia mesmo, né? Então, para os artistas e intelectuais fazerem trabalhos, eles patrocinavam, e essa prática de patrocinar, de pagar para o artista fazer, é chamada de mecenato. O que é um mecenas? É o cara que paga para que a obra seja feita, né? Então, quem está ali, eu estou pagando, né? O cara que está pagando ali diz como é que quer, e nós vamos falar isso bastante aí na pintura histórica, né? Nós vamos ver bem direitinho aí. Bom, e ao mesmo tempo aconteceu então o declínio do feudalismo, porque escapava do controle dos senhores feudais esses burgos, né? Essa classe burguesa aí. Então, a desintegração do sistema feudal fortalece as monarquias nacionais, maior liberdade econômica e comercial, né? Fornece também, é um termo que fica legal aí também, né? Fornece às monarquias nacionais maior liberdade econômica e comercial. E aí entra também essa ideia aqui, né, essa nova filosofia aí, que é o humanismo, né? Ou seja, o ser humano no centro do pensamento, ou seja, o famoso antropocentrismo. A palavra antropo, né, significa homem. Não sei de que idioma veio, se é do latim, não estou lembrando agora, tá? Ou é do grego, mas antropo é um prefixo aqui nessa palavra que significa homem. E centrismo, então, o homem no centro, valorizando então a razão. Presta atenção nesse detalhe aqui furioso. Valorizando a razão no lugar da fé. Break aí, tem um break aí, tá? Aí a ciência, uma quebra, né? E a individualidade, tá? Tudo no mundo não é só oba-oba, não. Tem as suas implicações. Não estou discutindo aqui essa questão, tá? Mas estou dizendo o que isso aí representa, o que significa. Significa isso mesmo, tá? Valoriza a razão, diminui o valor da fé, ok? Então, a razão significa o homem pensando com seus próprios meios, sua própria intelectualidade, né?
Então, vamos à frente. E aí tiveram também vários avanços científicos. Quais foram? A inovação tecnológica, muita coisa, né, que não para de acontecer. Agora mesmo está acontecendo mais inovações. A imprensa, que é a automatização da escrita, né, do jornal escrito, das coisas escritas, para uma maior e mais rápida distribuição. Então, facilitou a disseminação do conhecimento. Tudo que era livro, tudo que era estudo, tudo que era opinião, passava aqui por dos primeiros aparelhos aí, né? Estamos vendo aí o Gutenberg aí, né? Ao lado da primeira prensa aí, e espalhou, né? Passaram a vender nas cidades, passaram a vender, e aí começou a aumentar o número de pessoas com acesso ao conhecimento. Tem coisas a favor e tem coisas que nem tanto, né? Não tanto. Então, seguindo, vamos ver o lado artístico. Quero que nós estamos numa aula de artes, então vamos lá. As características artísticas. Vocês estão vendo aqui, ó, A Última Ceia, que é um quadro também do Leonardo da Vinci, usando todas as técnicas, né, o que ele tinha direito aí, né, com a perspectiva, claro escuro, né, e a mesa lá com Jesus e seus apóstolos, não é isso? Seus seguidores. Realismo e perspectiva. Uso da proporção e anatomia humana. Você vê que tem figuras que estão maiores e outras menores, conforme sua posição no próprio quadro. E os temas passaram a mudar, né? Os temas passaram a ser mitológicos, também religiosos. E aqui você tem o nascimento da Vênus, do Botticelli. O seguinte, tá, gente? Aqui é um afresco, tá? E aqui é um quadro, tá bom? Então aqui é a mesma técnica lá do Michelangelo, tá? Né? Que eu já falei sobre o afresco. Então aqui o nascimento da Vênus, o nascimento de Vênus, é mais uma releitura, é mais um novo olhar, uma nova interpretação da questão da Vênus, né? A gente viu a Vênus de Willendorf, né? Aquela gata maravilhosa, naquele tempo ali, ela arrasava com aquelas proporções dela, né? Com aquele detalhe físico dela, né? Aí vem agora o Botticelli, não sei falar direito italiano, tá? O Botticelli, o C tem um T, né? Ele fez esse quadro aqui dando a ideia dele de como seria o nascimento da Vênus, a deusa da beleza, né? A mulher linda e maravilhosa, né? Desnuda, e aí pessoas perto dela, aí uma concha aí, e outra pessoa parece que está chegando já com uma roupa, uma capa para cobrir ela, e isso aí é a ideia do Botticelli. Gente, o quadro é maravilhoso, tem perspectiva, tem luminosidade, tem toda, né? E, se não me engano, é tinta a óleo, que é feita a técnica dele. Vamos seguir, então. Aí vem o maneirismo artístico, tá? O movimento é um movimento de transição na arte, fica entre um movimento e outro, a passagem de um para o outro, tá bom? O maneirismo surgiu no final do Renascimento, entre 1520 e 1600. Foi um movimento que desafiou as normas clássicas de proporção e harmonia, tá? Colocou aí novas maneiras, né, de fazer a arte. Apareceu também durante um período de turbulência política e religiosa, incluindo aí a Reforma Protestante e as guerras italianas, tá? Aqui é muita história que tem aí debaixo desse textinho aí, tá, gente? Mas aí vamos ver o lado artístico, tá vendo? Olha aqui esse quadro aqui, ó, que já vai mostrando aí tudo que o movimento vai prometendo, né?
É um movimento que desafiou as normas clássicas de proporção e de harmonia. Vocês estão vendo aí, né? Como é que o quadro foi pintado. Tá bom? Seguindo aqui, nós temos as características principais do maneirismo. Então vamos ficar de olho aqui, que isso aqui cai até no Enem, certo? Então, é um estilo artificial e exagerado. Opa, oi, 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 oi. Figuras alongadas, né? Poses complexas e uso dramático da luz e da sombra. Tá bom? Tá vendo aqui que as figuras são realmente bem esticadas aí, né? São alongadas. Então, o objetivo era explorar as emoções intensas e complexidades intelectuais através da arte. Tá vendo? A arte é tão legal. E os artistas que se destacaram no maneirismo, um dos principais aí é o famosíssimo El Greco. El Greco tem obras famosíssimas, né? Olha o colorido da tela dele aqui, como é bem destacado, né? Isso aí é uma pintura, gente. Isso não, nem é uma fotografia, não. Já é um cara dando as pinceladas dele aí, fugindo do óbvio. Então, entre as suas obras mais famosas, você tem o Enterro do Conde de Orgaz e A Vista de Toledo, tá? Então, no estilo, como a gente já adiantou ali, são figuras alongadas, uso expressivo da cor e da luz, as cores parecem bem intensas, né? E os temas religiosos e místicos. Então, gente, para você reconhecer o quadro do maneirismo, você já presta atenção nas figuras. Se tiver um pouco comprido demais, esticado demais, você já sabe que estamos aí na área do maneirismo. Tá bom? Aí vem um outro cara aqui também, o Pontormo, né? Que ele tem obras famosas como A Deposição da Cruz, né? A saída da cruz, a retirada da cruz. Então, o estilo, cores vibrantes, composição complexa, figuras esguias e distorcidas. Então, já coloca um detalhe a mais aí, né? As figuras não estão bem assim nítidas, assim, não estão assim sensacionalmente desenhadas, realisticamente, né? Você tem aí já um pouco de trabalho em cima aí interpretativo, né? Então, mais uma para você reconhecer uma obra do período do maneirismo, né? Vamos seguir, então. Tenho também o Parmigiano. Não vai confundir com bife e a parmegiana, tá bom? Nada a ver. Então, obras famosas do Parmigiano. Tem a Madonna com o pescoço longo. Então, essa era a característica que ele colocava nas suas figuras, né? Ele botava a mulher com um pescoção, né? Olha só, gente, a palavra Madonna significa senhora, tá? Madonna mia, senhora minha senhora, pare com isso. E aqui tem um retrato do Parmigiano, um retrato que ele mesmo fez, né? Que ele fez utilizando aí um espelho convexo, né? Aí ficou com todo esse efeito aí interessante, tá? Não se esqueça de prestar atenção no alongamento das figuras, né? E também no detalhe do pescoço aí, que o Parmigiano era essa a marca dessa pessoa aí, tá? Então vamos seguindo aí, ok? O impacto no século XVI estabeleceu novos padrões estéticos que desafiavam a ordem clássica, El Greco, e representou uma passagem, uma transição para o movimento barroco, né? Então, o maneirismo preparou o terreno para o barroco, que levou a dramatização e a teatralidade a novos níveis. E tem também até uma influência na arte moderna, porque o uso expressivo da forma e da cor no maneirismo influenciou os movimentos artísticos posteriores. Então, influenciou o expressionismo e o surrealismo, né? Até o surrealismo. É aquela
pessoa, é normal uma pessoa ter um pescoço tão grande, parecendo até um avestruz? Não, né? Estou exagerando, mas é isso aí. Vamos seguir então para o Barroco. Tá, o Barroco dominou a arquitetura, uma nova maneira aí, uma nova visão artística. Dominou também a pintura, a literatura e a música na Europa do século XVII. As características: tentativa de comover e impressionar o observador. Elementos religiosos, exuberância e dramaticidade, jogos de luz, contrastes entre luz e sombra, efeitos ilusionistas, que palavra, riqueza de detalhes, exagero decorativo, curvas em vez de elementos geométricos, linguagem refinada e o pessimismo. Gente, deixa eu comentar aqui um pouquinho para vocês, brevemente, porque a gente tem nós temos ainda muita coisa para ver, tá? Mas você vai vendo aí que cada artista procurou deixar sua marca, né? Dentro do movimento, ele cumpriu com as características, né, básicas, mas ele foi colocando, imprimindo a sua marca, o seu detalhe. A arte é assim, os artistas são assim, eles querem um destaque, fazem uma coisa diferente para aparecer no meio de tantos outros artistas que ficam aí, muitos ficam apenas copiando, né, sem ter uma personalidade artística, ok? Então vamos voltar lá, que depois disso aqui a gente vai em frente, tá? Então, o pessimismo são coisas tristes, negativas, colocadas lá usadas como tema, né? Como aqui você tem aqui a coisa tristíssima e horrível, né? A Captura de Cristo é o quadro de 1602 do Caravaggio, né? Então o uso do claro escuro aqui é espetacularmente destacado, né? Você veja as figuras em claro, são os soldados e o traidor ali, o Judas, né? Dando um beijo, que também se chama ósculo, né? no rosto de Jesus para entregá-lo aos romanos, né? Porque tem aquela máxima clássica, né, que diz assim, ele falou assim, que os caras perguntaram, os romanos perguntaram, como saberemos quem é ele? Aí ele falou, aquele é quem eu beijar. Então, esse é o momento que o Caravaggio usou como tema no seu quadro. Então, é um quadro, de certo modo, um tema religioso, né? E o uso das técnicas aí, fantástico, aí você vê bem direitinho aí as figuras e entende muito bem o que está acontecendo ali naquele fuzuê, né? Foi um momento meio tenso, né? Seguindo aqui, nós temos ainda mais coisas, mais imagens, mais situações aí, né, dramáticas do Barroco, né? A Convenção de São Paulo, olha aqui, ó, pisoteado aqui pelo cavalo aqui, olha a dramaticidade aqui, momento aí terrível, né? O cara conseguiu captar. As técnicas estão aí, ó, profundidade, perspectiva, tem também claro e escuro, destaques para as figuras principais da cena, que estão iluminadas, né, pela luz aí, não é isso? É um quadro de Caravaggio, né? Está lá na igreja de Santa Maria del Popolo. E tem também aqui, ó, o êxtase de Santa Teresa, é um quadro de Bernini, está também na igreja, está na igreja de Santa Maria della Vittoria, ok? O êxtase é o momento máximo, o clímax, vamos dizer, ia falar abdução, mas não é propriamente a abdução, é a ascensão, né? O momento de entrega máxima ao divino, o anjo lá para levá-la, não é isso? É esse o detalhe aqui do quadro. E tem tudo aí, tá? Perspectiva, claro escuro, figuras iluminadas, o detalhamento do rosto, né? Das vestes, fantástico. Seguindo, então, vamos ver o que foi o impacto e o legado, né? Teve influência na música, o teatro e a literatura. Desenvolveu mais ainda as técnicas de iluminação e movimento e serviu de inspiração para o rococó e outros estilos. E as principais imagens, tem sempre mais imagens, né? A fachada da igreja de São Carlo,
alle quattro fontane, né? Italiano, né? Roma, San Carlo alle quattro fontane, tá? O interior da Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, né? Todos dois, ok? Então, aqui. Olha só que riqueza, olha só que maravilha, tá bom? Então vamos ver mais um pouquinho das características artísticas. É um estilo dramático e grandioso, usando, vamos ali, ó, contraste de luz e sombra, o claro escuro, né? Claro escuro. E as composições dinâmicas e a ornamentação rica, os embelezamentos, tá bom? Gente, cada artista procurou dar a sua marca, né? Então, a maneira como o cara fazia para destacar as figuras, deixando uma parte do quadro escurecida e outra cheia de luz, com a gente podendo destacar, perceber as figuras. É isso aí que acontece, tá? Então, temos aqui uma escultura, o Rapto de Proserpina, de Bernini, que está na Galeria Borghese. Então, gente, olha só, a mulher está sendo arrastada, né, carregada aí por uma pessoa aí, e ele pegou esse momento aí e colocou na escultura, tá? Aqui também você tem, esse quadro aqui tem uma história fantástica também, se der tempo aí dá conta para vocês, ou noutra aula aí, de Artemisa Gentileschi, né? Está no Museu de Capodimonte, né? É um momento em que ela corta a cabeça do general, do grande general Terror, né? Que estava acabando com várias cidades, praticando genocídios e tudo mais. E aí a Judite, né? Usou de alguns artifícios, conquistou o rapaz e pau! Cortou a cabeça dele quando ele estava adormecido, envinhecido, cheio de vinho. Então vamos nessa. Os artistas de destaque, né? As principais imagens. Você tem Davi com a cabeça de Golias, de Caravaggio, está também na Galeria Borghese. A alegoria da pintura de Vermeer, né? Kunsthistoriskes Museum, em Viena. Esse nome aí é um nome alemanizado, né? Cheio das Alemanhas. Você tem aí Caravaggio, tem também Artemisia ali, né? Mostrando. E aqui mais uma representação aqui, ó, do Davi com a cabeça de Golias também, motivação religiosa, né? Um detalhe aqui interessante, o artista é incrível. Você veja como o Davi era franzino, né? Ele era assim, parece um menino, né? E o grande Golias está ali, né? Do seu momento de horror, ok? Tem também a alegoria da pintura de Vermeer, como a gente está vendo aqui, ok? Então, seguindo, nós temos outro quadro aí, que esse quadro aí, gente, esse quadro não é brinquedo não, tá? É do estilo rococó. Tem essa moça aí no balanço, o nome do quadro é O Balanço, Jean Honoré Fragonard. Meu amigo, eu vou voltar aqui só para a arte mesmo, porque depois eu conto essas histórias. Eu estou sempre prometendo, né, gente? Olha só, é um estilo artístico que surgiu na França no século XVIII como desdobramento do barroco. Então, cores luminosas e suaves, o uso de linhas leves e os temas natureza, vida cotidiana e relações humanas. Usava sempre uma representação da vida profana da aristocracia, da classe, né, mais abastada. Tá bom? Então vamos seguir, que é bem melhor. A moça está ali balançando, o marido dela está balançando ela, e tem outro camarada lá de olho lá. Tem os detalhes do quadro que você vai percebendo aí, você vai entender melhor as coisas, tá bom? Tem também profundidade, luminosidade, claro, escuro, está tudo aí nas características.
Falando um pouco mais sobre o balanço, uma outra interpretação aqui, ó. A pintura é rica em simbolismo, tá? É um exemplo clássico do rococó, caracterizado pela sua leveza e elegância e temas amorosos, né? Ela me deixou e foi morar com o guarda. São esses temas aí meio, né, invocados, né? A pintura foi encomendada por um homem, por um mecenas, né, que queria um quadro de sua amante em um balanço. Então, veja aí as implicações da história, né? Vamos lá? Seguindo aqui, nós temos Diana saindo do banho, a deusa Diana. Olha o detalhe aqui da lua aqui no seu diadema, né? Tem também essas moças aqui ao banho, né? A banheira, né? E o cara que idealizou aí, que fez, né, foi o François Boucher. Tá aqui ele. Gente boa, nunca foi preso à toa, tá bom? Vamos seguir. O impacto e o rococó deixou. A influência na decoração de interiores, o desenvolvimento de técnicas de pintura e a inspiração para o neoclassicismo, né? As principais imagens, você tem o Palácio de Versalhes, né? Olha que beleza. Aí tem também a sala oval do Palácio de Queluz, né? Lá no Palácio Nacional de Queluz. Então, vocês estão vendo aí as figuras, né? A riqueza de organização do interior desses lugares, desses castelos, né? Desses palácios. Então, vamos ver, então, a gente tocou no assunto, vamos ver aí o neoclassicismo, né? Neoclassicismo é o novo classicismo, né? No início do século XVIII, após a Revolução Francesa. Inovou na literatura, arquitetura, pintura e escultura, valorizando as tradições greco-romanas, né? Revalorizando, está passando a palavra revalorizar, por isso que eu errei ali, né? Revalorizando as tradições, retomando com uma outra perspectiva, um outro olhar, tá? Buscava ressaltar as formas e belezas estéticas das artes clássicas e o Império de Napoleão Bonaparte, imperador da França entre 1804 e 1814. Então, Napoleão mandava, encomendava e o David, né? O Jacques Louis David, o David, né? Então ele fez aqui esse quadro do Napoleão aí, todo, né? Todo grande imperador aí, todo forte aí, não é isso? Cruzando os Alpes. Vamos seguir. Aí vem também o juramento dos Horácios, é uma história de amor aí bem... os Horácios e os Curiáceos, eles eram amigos, até alguma das irmãs aí dos Horácios tinha uma que era casada com os Curiáceos. Só que os Horácios juraram lealdade a Bolsonaro e os Curiáceos juraram lealdade a Lula. Aí começou a briga lá, começou a guerra lá, os Horácios mataram os Curiáceos, e aí, desculpa a brincadeira, tá? Mas é assim, um jurou lealdade a Roma até a morte e os Curiáceos defendendo a cidade de Alba Longa. Então, deu mal para os Curiáceos. Inclusive, a irmãzinha lá chorou muito, aí o cara foi lá e matou ela também, porque ela estava chorando por causa do marido dela. Imagina. Então, simboliza o sacrifício pessoal e a lealdade à pátria acima dos laços familiares e das emoções pessoais. Temos também aqui essa psique reanimada pelo beijo do Cupido de Antônio Canova, tá? E as características artísticas? Você tem um estilo sóbrio, o foco na simplicidade, na simetria, os temas religiosos, os temas históricos e mitológicos. Você tem aqui o Marat assassinado,
Jean-Louis David, né? David, e a morte de Sócrates também, 2 quadros do Jean aí. E tem também Camila, que é uma daquelas irmãs lá dos Horácios, que chorando pela morte do marido ainda, né? Antes de ser morta. Tá? As principais imagens, Napoleão no seu trono imperial. Adivinha quem fez? A apoteose de Homero. Aqui já é o Jean Auguste Dominique, né? Mas vocês estão vendo aí todos os usos, tá? E aí vem o romantismo. Gente, o romantismo é uma revolução emocional no século XIX. Surge no final do século XVIII, focando na emoção, natureza e individualidade. As características principais: subjetividade e individualidade, exaltação da natureza e do sublime, interesse pelo passado histórico e medievalismo. Gente, e os temas: melancolia, heroísmo e exaltação do eu. Olha aí esse casal aí, tá? Aí vem aqui a liberdade, né, guiando o povo, também do romantismo, surge em reação ao neoclassicismo do século XVIII. Os artistas românticos procuravam pela livre expressão da personalidade do artista. E os principais artistas, veio o Caspar David Friedrich, com O Caminhante sobre o Mar de Névoa, o Goya, né, com o fuzilamento dos 3 de maio, aliás, e o Navio Negreiro do J.M.W. Turner. É isso aí, gente, o movimento tem. E um destaque aí para a liberdade guiando o povo, né, com o Delacroix, né, onde ele destaca a valorização das emoções e da natureza e a importância na história da arte, ok? Finalmente aqui nós temos o realismo, né? Onde tem esse quadro aqui que é bem emblemático, né? Onde o homem europeu, diante da industrialização e do conhecimento científico, convenceu-se de que precisava ser realista, inclusive em suas criações artísticas, deixando de lado as visões subjetivas e emotivas da realidade. Tá vendo aí? Esse quadro aí é o ateliê do pintor do Gustave Courbet, o grande representante desse movimento aí, tá? Ainda sobre o realismo, na metade do século XIX, após o romantismo, a reação contra o subjetivismo romântico, exagero romântico, né? E o idealismo neoclássico. Características: representação fiel e objetiva da vida cotidiana, foco em interesses sociais da classe trabalhadora, estilo simples e direto, sem idealização. Principais imagens, você tem aqui os quebradores de pedra, do Courbet, as espigadoras de Jean-François Millet. Tá bom? E aqui, gente, nós chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Muita informação, né? Muitos movimentos, mas a gente fica cheio, cheio dos conhecimentos. Isso que importa. Valeu, tchau.